Olá, você está sintonizado no programa Filosofando. Em filosofia, o passado, a tradição, a história é tudo, porque a filosofia não é uma construção arbitrária de um pensador isolado. É um somatório lento e progressivo de todas as civilizações, de todas as culturas, do que elas têm de mais apurado, de mais seleto, nos domínios do pensamento. Palavras de Padovani. Com vocês, Sônia Teodoro da Silva, graduanda em Filosofia e fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi elaborado através do diálogo, uma das formas mais livres e ricas da tradição filosófica. Hegel definiu a estrutura do diálogo em tese, antítese e síntese. Marx e Engels deram a ele um sentido materialista e revolucionário. Em vez de enfatizar as contradições, os conflitos e as lutas dos opostos, a dialética espírita prefere a compreensão, a união dos contrários, o entendimento que conduz ao progresso. Pela primeira vez surge uma comunicação como esta. O mundo do desconhecido se vai revelando ao ser humano, que passa a poder avaliar, de modo objetivo e racional, o sentido maior de sua existência terrena, a importância do cumprimento das responsabilidades assumidas, a finalidade do aprendizado individual e coletivo para o aperfeiçoamento de todos e de cada um, sem exceção. A fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. É aí que reside a principal força do Espiritismo. Força que não fica apenas circunscrita ao plano filosófico, mas que também se estende aos planos científico e religioso. Científico, porque o Espiritismo é uma ciência que demonstra experimentalmente a existência da alma e sua imortalidade. O diálogo ou intercâmbio mediúnico entre o mundo espiritual e o mundo corporal vem a abrir uma nova era nos estudos espirituais. Olá! Na conclusão sexta de O Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec assim se expressa: seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar-lhe as bases. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Na conclusão de número 7, o codificador complementa: o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios de filosofia e moral que delas decorrem e o das aplicações desses princípios. Em seus prolegômenos, Allan Kardec assim define o livro base da codificação. Este livro, o Livro dos Espíritos, é o compêndio dos seus ensinamentos, dos espíritos superiores, encarregados da educação dos homens,
foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Mais adiante, Allan Kardec transcreve a palavra dos espíritos a ele dirigida e que assinam essa introdução. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Partindo dessas premissas, o projeto Estudos Filosóficos Espíritas abrange o estudo aprofundado da filosofia espírita a partir da ideia desenvolvida pelos próprios espíritos superiores e que nortearam toda a construção do espiritismo em seus diversos aspectos, quais sejam o desenvolvimento da pesquisa científica, inovadora, pioneira, das fronteiras post-mortem por meio da mediunidade lúcida e racional, e as conclusões ético-morais de seus ensinamentos. O nome do projeto Estudos Filosóficos Espíritas foi cuidadosamente ponderado, tendo em vista refletir a natureza da obra espírita, eminentemente filosófica. Estudos Filosóficos é também um conjunto da vasta obra de Adolfo Bezerra de Menezes, a quem prestamos singela homenagem. É com base neste trabalho que estamos desenvolvendo este programa Filosofando, que visa ampliar os conhecimentos sobre filosofia e filosofia espírita em seus aspectos convergentes e que formaram a síntese do conhecimento humano consubstanciado na doutrina espírita. No dizer do pensador espírita José Herculano Pires, com base em Allan Kardec e Leon Denis, cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. Com o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paráclito ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo, meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro não havia espiritismo, e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo, em neoespiritualismo, de maneira geral, vaga, nebulosa. Os fatos espíritas que sempre existiram eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas depois que Allan Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Há uma sequência histórica que não podemos esquecer ao tomar este livro nas mãos. Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés, como povo condutor, destinado a traçar as linhas de um novo mundo. E de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem escreveu, mas foi ele o motivo central desta primeira codificação de um novo ciclo de revelações, o cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo, e quando este povo já se dispersava por todo o mundo gentil, espalhando a nova lei, apareceu Jesus. E das suas palavras, recolhidas pelos discípulos, surgiu o Evangelho. A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã, o código hebraico em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos.